Quando eu anunciei no Instagram que eu ia fazer a live sobre a amizade, eu abri uma caixa de perguntas e surgiu uma pergunta muito boa. Eu respondi metade da pergunta no nosso vídeo, só que ficou faltando a outra metade. Eu vou responder agora. Então eu vou ler a pergunta que vocês vão entender o quão relevante ela é. Achei muito interessante. Ela diz assim: existe uma crise da amizade? Algo do tipo: levamos dúvidas para a terapia ou para a caixa de um especialista que poderiam ser resolvidas com uma conversa com um bom amigo? Bem, a pessoa perguntou na minha caixa, perguntou a minha opinião e eu vou dar a minha perspectiva dessa questão. Como uma pessoa que estuda filosofia, que atende mentorias, ou seja, tem um acompanhamento profissional, e a pessoa que também vive boas e belas amizades. Né? Então, não vou contradizer o que o Lewis disse, eu percebo também, como o Lewis, que existe sim uma crise da amizade. É que as pessoas elas têm dificuldades em vivenciar boas, belas, profundas e verdadeiras amizades. Né? Então as pessoas, no contexto meio individualista, materialista, meio corrido, e também a questão da rede social. Não tô criticando, porque eu acho uma maravilha a rede social, tá? Mas as pessoas confundem seguidores, amigos, contatos com amizade. Tá? Então, de fato, é muito mais fácil manter contato com as pessoas. Eu mesmo, às vezes, caio um pouco nessa cilada de manter contato com as pessoas mandando meme, né? Então, isso aí eu não posso confundir a troca de memes com uma amizade verdadeira. Então, por um lado, existe uma dificuldade das pessoas em vivenciar uma verdadeira e profunda amizade. Existe uma solidão, o que é uma coisa muito, muito louca, né? Porque as pessoas nunca estiveram tão em contato umas com as outras e nunca se sentiram tão sozinhas e tão incompreendidas. Por outro lado, o acompanhamento profissional, e aqui eu digo como quem realiza esse acompanhamento profissional, não substitui uma amizade. A minha perspectiva é que esses âmbitos são muito bons, são complementares, não gosto das disjuntivas, ou um ou outro, ok? Cada um tem o seu papel, cada um exerce a sua função. Então, um amigo tem a função de amigo. Um acompanhamento profissional terapêutico, seja um psicólogo, seja um terapeuta não formado em psicologia, seja, no meu caso, uma mentoria, ela é um acompanhamento profissional. Né? Então, no meu caso, eu digo como o que eu realizo. Né? É um acompanhamento de quem tem um conhecimento da natureza humana, de antropologia, de filosofia, procura aprofundar, que é o que eu faço na minha mentoria, a compreensão da natureza humana, a compreensão da circunstância daquela pessoa, ok? E também uma análise da cultura em que estamos inseridos, toda a trajetória biográfica, né? E também a mentalidade. Então, você consegue traçar com a pessoa, então na mentoria a gente não trabalha tanto o passado, né? Mas o presente e o futuro, traçar ali elementos que vão ajudar aquela pessoa a se encontrar na vida, né? E dar os passos em direção àquilo que ela está buscando. Então, um amigo ele pode fazer isso? Pode. Talvez, muito provavelmente, não com a mesma atenção, dedicação e profissionalismo que uma pessoa que trabalha com isso vai realizar. Então, e com toda a atenção também, né? O que eu sou meio pé atrás, né? Embora eu esteja respondendo uma caixinha do Instagram, que é uma caixinha mais, vamos dizer assim, teórica, conceitual, o que eu fico pé atrás é com conselhos genéricos de Instagram. Porque eu conheço a natureza humana, o que eu conheço da natureza humana se aplica a todos. Não. Não. É óbvio que, a não ser que sejam questões absolutamente genéricas, né? Então, uma coisa do bem ou do mal. Se a pessoa, eu não sei se eu faço bem ou se eu faço mal, você faz o bem, não importa qual seja a circunstância da pessoa, você faz o bem, tá? Agora, entre coisas muito específicas, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta. Como é que eu vou saber? Então, porque é uma coisa muito que Aristóteles fala em relação à prudência, é que a prudência, ela pressupõe o conhecimento do universal e a circunspecção, que é o conhecimento da circunstância. Então, quem sou eu
para dar um conselho específico para uma pessoa cuja circunstância eu desconheço. Então, eu acho isso um pouco temerário, né? Então, eu não dou conselhos genéricos para casos específicos. Eu acho isso muito complicado, né? A não ser que seja o caso. O sujeito me manda, sei lá, eu quero investir na minha carreira bancária, mas eu não sei se como assaltante ou como gerente. Aí não tem muito o que responder, então você investe na carreira de gerente. Né? Agora, não sei se eu me torno gerente ou, sei lá, vou vender minha arte na praia. Não sei o que você tem que fazer, entendeu? Você precisa conhecer a pessoa. Né? Então, são âmbitos diferentes, tá? São âmbitos diferentes. O amigo, ele é importante para todos os momentos, como eu disse no vídeo, né? No momento de alegria, no momento de tristeza. Eu posso abrir meu coração, conversar, ele pode me ajudar, me dar conselhos, mas os conselhos, embora ele me conheça muito bem, talvez os conselhos que ele me dê não sejam os conselhos que um profissional vai me dar. Tá? Então, bem, respondendo à questão, que existe sim uma crise da amizade, tá? Mas a amizade, ela continua tendo o seu valor, né? Porque se não tivesse valor, não haveria crise. Então, só há crise quando há a dificuldade do acesso a algo reconhecido como um valor. Tá? O acompanhamento profissional, ele é importante. Então, esses preconceitos de que terapia é coisa de maluco, pelo amor de Deus. Né? Então, terapia, a própria mentoria, que eu mesmo desenvolvi meu método, isso tudo é ajuda, ok? Que âmbitos diferentes. Né? Então, um não substitui o outro, e todos são absolutamente necessários, úteis, belos e muito bem-vindos na vida de todos nós, de acordo com a necessidade e com o momento, né? Os amigos, sempre. Já o acompanhamento profissional, quando a pessoa nota que é necessário.